Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de programação orientada a objetos para iniciantes. Hoje nós vamos continuar exatamente de onde paramos. Se na aula passada nós entendemos herança, hoje você vai aprender outro pilar super importante da modelagem orientada a objetos, que é a composição. E antes de começar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho porque isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a continuar trazendo aulas completas e conteúdo de qualidade para vocês. Por que falar de composição? Então vamos começar do começo, né? Por que a gente precisa falar de composição? Na aula anterior, nós vimos que a herança é útil, mas também vimos que ela tem limitações. E o que acontece na prática é que muitos iniciantes começam usando herança para tudo. E isso acaba deixando o sistema rígido, difícil de manter e cheio de acoplamentos desnecessários. Por isso, hoje eu quero te mostrar algo que é mais usado no mercado do que herança: a composição. Aqui estão 3 motivos para a gente estudar ela. Herança é limitada em muitos casos. Se você tentar representar tudo na base do E1, você vai criar uma árvore gigante confusa de classes. Classes que herdam de uma classe, que herdam de outra classe e quase sem fim. Outro ponto é, composição é muito mais usada na prática. Frameworks, sistemas modernos, microserviços, bibliotecas, a maioria das coisas hoje são baseadas em composição, não em herança. E o outro ponto é que é um modelo mais intuitivo e muito mais parecido com a vida real. E isso vai ficar super claro no nosso exemplo daqui a pouco, ok? Então, assim, nos objetivos dessa aula, nós temos o seguinte: entender o que é a composição, como ela funciona na prática, por que ela é usada com tanta frequência, qual é a diferença entre o conceito E1 e TEM1, como modelar um cliente usando objetos internos e como escrever isso em Java. E no final, quando escolher herança e quando escolher composição. É uma aula super importante porque é aqui que você começa a enxergar o mundo da programação de forma mais profissional. Mas antes de qualquer coisa, vamos alinhar a ideia principal da aula de hoje. A composição responde à seguinte pergunta: do que esse objeto é feito? E isso é completamente diferente da herança que respondeu o que é esse objeto. Então guarda essa frase. Enquanto herança é composição tem Composição não tenta dizer que cliente é um documento ou é um endereço. Composição diz cliente tem isso, cliente tem documento, cliente tem endereço. O que composição não é? Antes de ver o que composição é, deixa eu te mostrar o que ela não é para evitar uma confusão comum entre iniciantes. Composição não é herança disfarçada. Não é para fingir que você está evitando extends, mas no fundo está criando a mesma bagunça. Não é copiar e colar comportamento. Cada classe deve ter sua responsabilidade clara. Também não é transformar uma classe em um monstrão, em uma classe que faz tudo. Se o seu cliente tem 20 dependências, tem coisa errada aí. Não é despejar tudo dentro de um objeto só. Se você fizer isso, pode perder todos os benefícios da composição, da PO em si. Então, o que a composição é? Agora sim, vamos para o que ela realmente é. Ela é delegação. Significa que parte da responsabilidade é passada para outro objeto. Isso deixa a classe principal mais limpa e mais fácil de entender. Ela é modularidade. Cada parte do objeto sabe cuidar de si mesma. Ela também é flexibilidade. Você pode trocar partes internas sem quebrar o todo. Pensa assim, um carro funciona porque ele tem várias partes internas: motor,
rodas, bateria, mas cada peça tem a sua função. Um exemplo do mundo real pode ser o conceito de cliente, certo? Vamos usar esse exemplo que todo iniciante consegue entender facilmente. Um cliente não é um endereço, um cliente não é um documento, um cliente também não é um telefone, mas ele tem todas essas coisas. E é esse o ponto central da composição. Então vamos modelar nosso cliente assim. A classe cliente tem documento. A classe cliente tem endereço. A classe cliente tem um contato. É simples, intuitivo e muito mais próximo da vida real do que a herança. Nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos dar uma olhada numa implementação deste exemplo de cliente, documento, endereço, contato, dentro daquele projeto que nós estamos usando nessa playlist de PO para iniciantes, tá bom? Então, eu quero que vocês observem aqui que dentro desse pacote cliente, nós temos aqui 4 classes. Cliente composição é uma classe, eu coloquei o nome composição apenas para especificar que vamos estar trabalhando com composição nessa classe. Não é uma regra, certo? Foi só uma opção minha para esse projeto. Temos uma classe contato, temos uma classe documento e temos uma classe endereço. De antemão, eu quero que vocês entrem sabendo a seguinte questão. Cliente composição, ele possui atributos além de nome, certo? Ele possui, por exemplo, os atributos documento, endereço e contato. Todos esses 3 atributos são de tipos específicos, são das classes aqui em questão. Nós temos um atributo documento que é do tipo da classe documento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pegar uma classe e montar dentro dela os atributos utilizando outras classes. Então, um cliente possui documento. E documento, a classe documento, ela é composta por 2 atributos, CPF e RG. Então, se você for agora em cliente composição e der uma olhada o que tem na classe endereço, que também compõe o cliente composição, temos rua, número e cidade. A mesma coisa vale em cliente composição ainda para a classe contato. Temos e-mail e telefone. Então, o que nós estamos fazendo aqui é montando um quebra-cabeça. Nós temos uma classe que precisa de partes, certo? É muito interessante que essas partes elas podem ser reaproveitadas em outros pontos do sistema. Você pode ter também uma classe que se refere a uma pessoa, né, dentro do sistema bancário, não exatamente um cliente, mas, por exemplo, pode ser um usuário do sistema e ele precisa ter endereço, documento, contato. Você pode, usando os conceitos de herança e composição, você pode mesclar, certo? Todas essas soluções para poder entregar um software muito mais fácil de dar manutenção, com mais possibilidade de escalabilidade, certo? E muito mais robusto, ok? Então, temos a mesma questão aqui também, foi feita uma refatoração aqui, na conta bancária composição. Em conta bancária composição, nós temos um atributo chamado titular, que ele é do tipo cliente composição. Então, toda conta bancária possui um cliente. Todo cliente possui documento, endereço, contato, certo? Então, nós montamos um quebra-cabeça, beleza? Então, o que acontece? Se você entrar em conta bancária composição, você vai ver que ele tem número da conta, número da agência, saldo, todas aquelas regras que nós já vimos nas aulas anteriores. Só que, desta vez, nós utilizamos a composição e, em vez de termos uma string aqui nesse campo titular, onde a gente passava somente o nome, a gente agora tem um cliente composição, com todos aqueles atributos que nós falamos agora há pouco, certo? Se formos aqui seguindo a herança, que vimos na aula passada,
Conta corrente, herda de conta bancária composição. Perdão, conta corrente composição, herda de conta bancária composição. A mesma coisa, conta poupança composição, herda para conta bancária composição. Isso significa o quê? Que tanto conta corrente quanto conta bancária, perdão, tanto quanto conta corrente quanto conta poupança, ambas têm o atributo titular, que foi declarado aqui na classe, a classe conta bancária composição, que é de onde elas herdam os atributos e métodos. Tudo bem? Eu vou executar aqui o método, só para... A gente vai dar uma olhada aqui no método main. Eu quero que vocês observem o seguinte. Inicialmente, eu crio um cliente composição, onde eu passo os atributos nome, onde eu passo uma nova instância de documento, onde eu passo uma nova instância de endereço, onde eu passo uma nova instância de contato. Tudo isso para montar o objeto cliente composição. Montei o meu cliente composição, eu vou e crio uma instância de conta corrente composição. Só que em conta corrente composição eu preciso passar número da conta, número da agência e quem é o cliente. Antes eu passava uma string, um nome, né? João. Agora eu passo um objeto, o objeto cliente composição. E o restante eu passo saldo e taxa de saque. Ele vai fazer o mesmo procedimento que nós vimos nas aulas anteriores, só que nesse exemplo nós estamos trabalhando com o quê? Composição. Então, tanto a classe cliente utiliza os conceitos de composição, quanto a classe conta bancária utiliza os conceitos de composição. Isso nós podemos ver o uso dessas classes aqui nesse exemplo. Eu vou rodar ele. E vamos ver o que ele nos mostra aqui. Uma coisa interessante, né? Foi feita a criação do cliente, foi feita a criação da conta. Nós temos aqui os dados do cliente com os documentos, endereço, contato que nós passamos aqui em cima. Temos também a agência e temos aqui o saldo após a operação de saque. Certo? A mesma coisa para a conta poupança. Então, o que nós temos aqui é um exemplo um pouco mais próximo da realidade no que se trata da utilização correta da PO, certo? Em vez de nós criarmos várias classes, uma herdando da outra, onde nós temos pessoa, cliente herda de pessoa, e nós criamos outro cliente do banco que herda de cliente. Não, nós podemos criar uma classe inicial chamada cliente, e a partir dela irmos montando, utilizando outras classes, usando as melhores práticas de herança e composição. Tá bom? Alguns erros comuns que iniciantes cometem usando composição, por exemplo, são transformar a classe cliente em um monstro gigante de atributos e métodos, né? Criar objetos vazios que não fazem nada, ou colocar lógica onde não deveria, confundir composição com herança e vice-versa, e não separar responsabilidades corretamente. Mas agora que você já viu as classes pequenas, isso deve ficar mais claro. Os problemas resolvidos através da composição aparecem facilmente. A composição evita árvores gigantes de classes, deixa tudo mais testável, já que você tem módulos menores, facilita a manutenção, evita duplicação de código, aquele exemplo que eu disse que se você precisar criar uma classe endereço, você pode usar esse endereço em outros tipos de classe que precisam de endereço, por exemplo, né? Deixar tudo mais próximo do mundo real. É por isso que frameworks modernos usam muito mais composição do que herança. E nessa questão do jeito certo de usar composição, de usar herança, é muito importante o seguinte: criar objetos pequenos e focados. Separar as responsabilidades, não colocar tudo dentro do cliente,
né? Criar objetos que façam sentido na vida real e manter o código limpo e fácil de testar. A regra de ouro dessa aula é a seguinte: no conceito de herança, você utiliza a questão do é um. Já em composição, você foca no tem um. Se você lembrar só isso, já vai evitar 90% dos erros que iniciantes cometem ao usar herança e composição. E na próxima aula, a gente vai aprender sobre polimorfismo, que é onde tudo começa a fazer sentido de verdade na PO. Se essa aula te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está aprendendo programação agora. De repente pode resolver as dúvidas dele com esse vídeo. Isso ajuda demais e me incentiva a continuar esse projeto com você. Tá bom? Valeu! Até a próxima aula.